Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined by Sejam todos bem-vindos de volta ao programa. Como vocês podem ver, estou acompanhado do coronel Lawrence Wilkerson para analisar os acontecimentos mais recentes. Bem, o Irã prometeu retaliar contra os países que cooperassem com as sanções declaradas na chamada operação, ou melhor, apenas no dia D, a operação de sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Na noite passada, o Irã estrangulou o Estreito de Hormuz de forma impressionante, atingindo um petroleiro ao largo da costa de Omã, no chamado corredor escoltado pelos Estados Unidos. E apenas um navio conseguiu atravessar nas últimas 24 horas. Bem, enquanto Trump pedia um ataque econômico de dia D contra o Irã, também enviava mensagens ao Paquistão, dizendo que queria chegar a um acordo com o Irã. Dizia que levantaria o bloqueio e as sanções em troca da reabertura do Estreito de Hormuz. Já parece, Coronel Wilkerson, e eu sei que isso está muito no seu radar, que os Estados Unidos estão expandindo esta guerra para proporções globais. Ela já era uma guerra global. E a China sentiu o cheiro dessas sanções, que a tem como alvo, disse que não vai cumprir as sanções de Trump e está muito consciente de que está sendo visada aqui. A China disse que está pronta para retaliar contra essas sanções, caso os Estados Unidos realmente as imponham. O que, segundo o coronel Wilkerson, os Estados Unidos ainda não fizeram. Mas eu queria ouvir seu comentário sobre as implicações globais disso, porque parece que o Irã está muito disposto a retaliar se os países aderirem a esse regime de sanções. O Catar disse que elas são unilaterais, e ao que tudo indica, não tem interesse em segui-las. Houve muito silêncio no Golfo. A China as rejeitou. O que você acha de os Estados Unidos, especialmente Bessent, declararem quase uma guerra mundial usando o dólar como arma? Bem, Scott Bessent basicamente fez papel de completo idiota, além de mostrar que não é muito inteligente. E eu sei disso há muito tempo, desde que ele começou a dar palpites sobre assuntos econômicos e fez algumas das declarações idiotas, estúpidas, até insanas que fez. Agora ele veio com outra, que provavelmente é tão insana quanto poderia ser. Ele ameaçou, ele disse, que essas sanções, por assim dizer, poderiam significar que qualquer um que não as obedecesse seria expulso da ordem internacional baseada no dólar. Ei, Scott, você acordou ultimamente? Levantou às 5 da manhã, talvez leu os jornais ou algo assim? Ou pelo menos deu uma olhada nos bancos de dados de inteligência que aquele idiota lá de Langley supostamente deveria estar fornecendo a você? A China está assumindo o controle do sistema monetário global. 2/3 do mundo já concordaram com essa tomada de controle e estão migrando para todas as bolsas de commodities que ela opera, usando uma cesta de moedas com a qual todos concordaram. E você vai ver Modi e os BRICS falando sobre isso na cúpula na Índia em setembro. A China está avançando muito, muito devagar, porque quer ter cuidado com a forma como faz isso para substituir completamente o dólar. E a motivação final deles, ou melhor, uma das motivações finais, segundo Xi Jinping, que publicou tudo isso, diferentemente de nós, é acabar com as sanções dos Estados Unidos, porque eles leram o relatório. Eu li o relatório. Muita gente leu o relatório. Aparentemente, meu senador aqui da Virgínia leu o relatório, que diz que desde 1972, as sanções que o OFAC aprovou e impôs a outras nações do mundo e a pessoas ao redor do mundo mataram 38 milhões de pessoas. Pense nisso por um minuto. Nós sabíamos das 500 mil crianças que morreram no Iraque, nos 10 anos de sanções ligados ao Programa Petróleo por Alimentos da ONU. Madeleine Albright descartou essas mortes e disse que valia a pena matar todas aquelas crianças para se livrar de Saddam Hussein. Mas não sabíamos de 38 milhões de vítimas. Isso rivaliza com Mao Tse-tung e a Revolução Cultural. Isso rivaliza e supera Stalin e seus expurgos. Chega até perto de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, obrigado, Estados Unidos.
As suas sanções mataram toda essa gente no mundo. E, aliás, o relatório também diz com muita precisão, na minha opinião, que como metade do mundo é composta por mulheres, metade dessas pessoas eram mulheres. E muitas eram crianças. No Iraque, como eu disse, foram quase todas crianças que morreram por causa daquelas sanções draconianas, com as quais Saddam Hussein não se importava nem um pouco. E é isso que as sanções fazem. As sanções não atingem as pessoas que você quer atingir, a liderança e outros com quem está irritado. Isso mata as pessoas básicas, fundamentais da sociedade. Deveríamos ser levados perante um tribunal criminal e enforcados pelo pescoço, por assim dizer, até morrer. É inconcebível o que fizemos. Rivalizamos com os piores tiranos do mundo em número de pessoas mortas desde 1972. E suspeito que o relatório seja mais escasso do que detalhado. Em outras palavras, acho que provavelmente matamos ainda mais do que isso, quando se consideram os desdobramentos e os efeitos indiretos dessas sanções. Tudo isso para dizer que isso nada mais é do que uma arma de guerra. É uma guerra econômica que estamos declarando. Isso faz parte da própria trama da incapacidade de Trump de fazer qualquer coisa com os instrumentos normais de guerra. Ou seja, exército, marinha, força aérea, corpo de fuzileiros navais e assim por diante. E ele não consegue. Eu poderia entrar nos detalhes do porquê de ele não conseguir, porque desde George W. Bush e em certa medida Bill Clinton antes dele, temos mexido nas Forças Armadas Americanas de uma forma que produz 3 efeitos realmente dramáticos. Primeiro, torna extremamente difícil recrutar, especialmente recrutar pessoas qualificadas, e torna isso extremamente caro. A Comissão Gates, que criou para Richard Nixon o fim do serviço militar obrigatório, apontou, se alguém se der ao trabalho de lê-la atentamente, que com o tempo, manter uma força inteiramente voluntária poderia se tornar exorbitantemente caro. E em segundo lugar, está o dinheiro que eles gastaram e que não foi para as pessoas. Isso representa uma parcela enorme do orçamento, que continua sendo gasta todos os dias. Do dinheiro que eles gastaram, de 51% a 52% foi principalmente para contratadas. Pensem nisso por um minuto. Lockheed Martin, RTX, Boeing, Grumman, todas essas empresas ficaram com 52% do que agora passa de $1 trilhão. E a terceira razão é que ninguém sabe o que está fazendo no Pentágono. E isso inclui o General Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, e inclui todos os chefes das forças. Todos eles, incluindo o CNO, que é claro é o homem responsável de certa forma por Brad Cooper, o idiota oficial de guerra de superfície que está no Golfo, no comando do Comando Central. Então temos um Pentágono totalmente quebrado, algo que Hegseth disse que sabia. E eu acreditei na palavra dele quando ele chegou, quando assumiu o cargo, embora eu achasse que o depoimento dele, as audiências e tudo mais, deveriam ter levado à decisão de não aprová-lo para ser secretário. E pelo que me disseram, a votação foi apertada, tanto no comitê quanto no plenário. Mas ele foi aprovado. E ele disse algumas coisas que eu achei bastante inteligentes. Eu observei muito de perto para ver se ele partiria para fazer essas coisas. Ele não fez nenhuma delas. Praticamente a única coisa que ele realmente fez foi acabar com as iniciativas de diversidade, o que agora provavelmente inclui, ou pelo menos parece incluir, um ódio contra pessoas negras. Retirar o nome de Dory Miller do porta-aviões que será lançado daqui a alguns anos é o exemplo mais recente disso. Retirar as fotos de Colin Powell, Chappie James e de outras pessoas do Pentágono são outros exemplos disso. Eu acho que ele é racista. Acho que ele e a esposa são racistas enrustidos. Mas enfim, não houve nenhuma melhora. E Dani, posso voltar aos primeiros cortes sob o presidente do Estado-Maior Conjunto Powell, com H.W. Bush, determinando um corte de 25% nas Forças Armadas dos Estados Unidos.
Depois Les Aspin entrou com Bill Clinton no primeiro ano do seu primeiro mandato e cortou mais 3%. E eu posso mostrar não só como fizemos o que fizemos para dar ao povo americano, como H.W. Bush disse, um dividendo da paz após o fim da Guerra Fria. Mas o que fizemos foi matar a base industrial de defesa, reduzindo os contratados que faziam cerca de $1 bilhão em negócios com o Pentágono ao longo de um ano fiscal para cerca de 6. E quando você ouvia de uma dessas empreiteiras de defesa que sobraram, a Lockheed Martin, sabe o que vocês iam fazer? Iam criar um grupo monopolista. Uma delas seria a principal, 2 ou 3 das outras seriam subcontratadas principais, e vocês criariam o resultado desse tipo de monopólio. Preço exorbitante, produto feito de qualquer jeito que não funciona e um monte de gente trapaceando por todo lado para tirar dinheiro do Pentágono. E é isso que temos hoje. Mas o maior problema que temos hoje é essa força totalmente voluntária, que não conseguiria sair de um saco de papel molhado lutando. Começamos a provar isso no Afeganistão e no Iraque, e estamos provando de sobra em todos os outros lugares. Porque o quê? Não vamos usá-lo. Não podemos usá-lo, porque ele não é capaz de ser usado. Não contra o inimigo real, não numa luta de verdade. Então é onde estamos hoje. E é por isso que Trump, Kane e Hegseth não podem fazer nada que represente algum tipo de vitória militar sobre o Irã. Porque o Irã não carrega nenhum desses fardos. E eles têm ainda mais motivação pelo fato de que, como o próprio Kane disse ao Congresso, nenhuma campanha de bombardeio, sozinha, jamais se mostrou capaz de persuadir um Estado a mudar sua conduta da maneira que você quer. Nenhuma campanha de bombardeio jamais fez isso. E é só isso que estamos fazendo. Então Trump está encurralado, está preso numa luta da qual não consegue sair. E agora ele está conversando de novo. Ele não tem diplomatas envolvidos nisso. Não tem nenhum diplomata, mas tem pessoas conversando. E algumas das pessoas que são terceiras e quartas partes nisso são de fato diplomatas. Então acho que ele está tentando desesperadamente, nos bastidores, viabilizar algum tipo de solução diplomática. E o que você falou na sua abertura faz parte disso. Pelo que me dizem, os verdadeiros elementos são as conversas em andamento entre os omanenses, os paquistaneses, os iranianos e outros interessados, antes de tudo, em que o Estreito de Hormuz não fique tão interditado ao tráfego. E neste momento, ele está interditado. Se você quer a verdade, o Estreito de Hormuz é controlado, no momento, conforme determinado navio tenta fazer a travessia. Esse navio é conhecido por uma das partes em guerra e é protegido por essa parte, ou ao contrário, atacado pela outra. É assim, e só assim, que o Estreito está funcionando agora. E ele não está realmente aberto para ninguém. Mas se está aberto para quaisquer 2 estados, está mais aberto para Omã e Irã do que para os Estados Unidos. Porque, mais uma vez, nós não temos as forças militares. Não temos marinha, fuzileiros navais, exército. A Força Aérea está em situação um pouco melhor, porque não a reduzimos tanto. E eles ainda têm muitas aeronaves e muitas munições remanescentes. Mas não é tão bom quanto era, e nunca mais vai ser tão bom quanto era, até mudarmos toda a nossa abordagem em relação às Forças Armadas. Temos um exército inoperante. Estamos provando isso. Não conseguimos derrotar o Irã. Não conseguiríamos derrotar o Irã mesmo se colocássemos todas as Forças Armadas nisso, com todos os trilhões de dólares por trás. Não conseguiríamos derrotá-los. Então temos que fazer outra coisa. E é isso que estamos tentando fazer agora. E Trump está ficando bastante desesperado para conseguir isso. E deixe-me acrescentar uma observação. Bibi Netanyahu está fazendo tudo o que pode para estragar qualquer coisa que façamos, porque ele vê isso como uma rendição. Não importa o que seja, uma solução diplomática, até mesmo uma solução militar pela metade, e ainda assim, abençoada. A menos que aquele regime caia no Irã, Netanyahu não vai aceitar o que quer que aconteça. Ele cometeria suicídio antes.
É bem, parece que as Forças Armadas dos Estados Unidos, apesar de todos os seus problemas, ainda estão organizadas, ou pelo menos são empregadas, de uma forma que busca exatamente impor à força esse objetivo final, entre aspas, de destruir o Irã. Mas isso já não parece possível. Nunca foi possível, Danny. E a uníssima malícia faz isso seria a grande quantidade de Shambhala Clemens. Certo. E mesmo assim, não acho que armas nucleares vão persuadir o povo iraniano de que, de alguma forma, ele deveria se submeter ao domínio dos Estados Unidos. Eu queria perguntar ao Sr. Coronel Wilkerson sobre a conectividade global do Irã e como ela se encaixa na sua abordagem geral de retaliar contra isso. O chamado Dia D, a Operação Pare Econômico, acho que é assim que Bessent está chamando, porque esta é a mídia saudita aqui, e eles descrevem todas essas rotas alternativas, especialmente para a China, para onde vão mais de 90% das exportações de petróleo do Irã. Vale notar que a China não foi diretamente alvo do pacote inicial de mais de 60 sanções imposto ao Irã. Mas há quem diga que nesta sexta-feira, aquela instituição de que Bessent estava falando, que será sancionada, pode ser um banco chinês. O que você acha disso? Eu sei que você tem falado muito sobre as dimensões da Terceira Guerra Mundial, sobre como ela está sendo constantemente provocada e alimentada, como se estivessem despejando combustível de isqueiro o tempo todo. O que você acha da situação agora, especialmente do que o Irã tem à disposição para retaliar essas sanções, que buscam fazer exatamente o que você disse, mas que não pode acontecer, destruir o Irã? Bem, aquele mapa mostrou por que isso é impossível. E se Mark Carney consegue dizer o que está dizendo e fazer o que está fazendo, o que na minha avaliação é monumental, Mark Carney está provando que o Canadá não precisa dos Estados Unidos. E está provando que aquele poder do leste, esse poder que avança inexoravelmente para o oeste, de fato vai triunfar globalmente. Esse processo já está em curso. E enquanto você tiver esse poder atrás de você e ao seu lado, e uso essas duas expressões com cautela ou de forma descritiva, porque eles não estão apenas atrás deles, essa é a ferrovia chegando diretamente a Teherã. Eles também estão ao lado deles, estão com eles. E esses exercícios que a China realizou, por enquanto, são apenas da Força Aérea, com o Egito e que pode realizar com os Emirados Árabes Unidos e outros países, são mais uma indicação de que a China está lenta, mas seguramente, e será muito cautelosa ao fazer isso, tirando as luvas. Eles não querem um conflito aberto com os Estados Unidos. Mas, como Carney e o que o Canadá está fazendo, vão lutar contra nós com unhas e dentes na economia. E vou lhes dizer uma coisa, eles vão acabar conosco, porque são a principal potência econômica do mundo. Não há dúvida disso. A única coisa que, como eu disse, eles ainda não fizeram, e que Xi Jinping declarou que estão em processo de fazer, é substituir o SWIFT. Substituir a ordem global baseada nos Estados Unidos e no petrodólar. Livrar-se de tudo isso, porque eles veem isso não só como algo contrário às políticas da iniciativa Cinturão e Rota, sobretudo ao desenvolvimento, mas também como algo que pune as populações do mundo. E se você quer falar de uma diplomacia pública altruísta, a China tem isso, porque está reunindo as nações do mundo sob sua proteção, por assim dizer, com a ideia de se livrar desse império hediondo, punitivo e brutal, que vem ferrando todo mundo há mais de 20 anos, seja fazendo guerra contra eles, impondo sanções ou ambos. E a China tem muita gente por aí que está apenas esperando para dizer estou dentro. E essa vai ser a virada para o Império. O Lord Sith vai ser expulso do seu assento e Darth Vader também. Você não pode continuar se opondo a 2/3 do mundo e a 2/3 do PIB mundial que agora constituem o domínio da China. E nós forçamos grande parte disso. Não há dúvida quanto a isso.
Nós forçamos que isso fosse feito com rapidez, em vez de ao longo do tempo. Um tempo em que talvez tivéssemos desenvolvido algum bom senso e começado a criar uma política colaborativa, cooperativa, de convivência pacífica, por assim dizer, diante do movimento inexorável de poder da China. Agora vai ser dramático e rápido. Now it's going to be dramatic and quick, and incidentally, it's going to coincide. E por sinal, acho que isso vai coincidir de forma muito perigosa com a situação interna do Império nos Estados Unidos, também entrando essencialmente em colapso. E como isso vai acontecer? Como vai se desenrolar? Ninguém sabe. Steve Bannon está até falando disso de novo. Talvez você se lembre que Steve Bannon foi quem falou do primeiro golpe, que todo mundo tinha de se preparar para o golpe, o de 6 de janeiro, no primeiro mandato. Bem, agora ele está dizendo, vocês têm que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para garantir que essas eleições sejam controladas de alguma forma. Bem, na minha opinião, essa é uma linguagem perigosa. Porque pelo que ele está falando, na minha opinião, eu não sei disso, mas suspeito, ele está falando em usar de alguma forma os poderes de Trump, e em especial os poderes republicanos, para impedir a inevitável perda de poder em pelo menos uma das casas, se não nas duas, e certamente para impedir a possibilidade de processos de impeachment contra Trump. Então, estamos diante de uma situação interna que Trump está agravando enormemente com sua falta de atenção, exceto quando prestar atenção o prejudica. E estamos diante de uma situação internacional em que ele está realmente prejudicando o próprio futuro pelo que está fazendo no Irã e, até certo ponto, pelo que está permitindo que aconteça na Ucrânia. Estamos vendo uma situação agora em que, sabe, o primeiro-ministro britânico está oferecendo bilhões de euros para iniciar a produção dos Storm Shadow, levando o pacote de dados tecnológicos do Storm Shadow para a Ucrânia. Isso só pode servir para atacar profundamente dentro da Rússia. Agora, eu não acho que isso vá se desenvolver a tempo, porque a paciência dos russos é praticamente a mesma de sempre. E eles estão avançando aos poucos, e vão conseguir o que querem, que é principalmente o Donbass. E fecharam o porto de Odessa e o porto associado a ele. Então acho que o conflito na Ucrânia vai ser apenas um banho de sangue torturante até que os europeus, Donald Trump e os outros, acordem e façam algo para estancar essas feridas. Então estamos olhando para dois conflitos que estão sendo conduzidos de forma tão desastrada pelo Império, indiretamente na Ucrânia, diretamente no Sudoeste Asiático, que aquilo de que falávamos em programas anteriores pode acontecer. Podemos acabar com um conflito em toda a região, e até com um conflito global, se não tomarmos cuidado. E não estamos observando o cenário interno tão bem quanto o cenário internacional. Porque talvez você se lembre de que, quando o último grande conflito eclodiu no mundo, matando cerca de 100 milhões de pessoas ao longo dos anos em que foi travado por vários países, do Japão à Alemanha, tivemos uma depressão enorme. E poderíamos ter a mesma coisa de novo. Só que desta vez, isso não vai levar ao país mais poderoso do mundo, no fim da guerra, que se seguir a essa depressão. Vai levar ao colapso desse país. Sim, quero dizer, todos os dados e fatos confirmam isso, Coronel Wilkerson. E aqui estão as reportagens sobre a China às quais o senhor se referia. A China ameaçou retaliar contra os Estados Unidos e sinalizou que não vai recuar em sua cooperação com o Irã, depois que as mais recentes sanções do governo Trump miraram empresas na China e em Hong Kong, que é China, aliás. Esta foi uma reportagem interessante. Daz, isso é como morder a própria mão. Quer dizer, receber como coisas da perfeitamente expressões. Da China. Sim, exatamente. E é por isso também, Coronel Wilkerson, como o senhor sabe, que ainda ontem Scott Bessent teve muita dificuldade para responder a qualquer pergunta sobre a China. Em grande parte porque é muito difícil tentar excluir a economia mais importante do mundo, especialmente do sistema do dólar, que depende, em boa medida, da circulação de commodities da China.
to a Yeah. large degree. Here is the Iran I war d- I surprise. really don't. I don't think. Não acho que Scott Bessent entenda nada sobre a China. Sinceramente, não acho. Não acho que ele tenha estudado o assunto. Não acho que tenha se dedicado a isso. Simplesmente não acho que ele saiba nada sobre a China. Anything about China. Well, it seems that he Bem, parece que ele, como muitos, eu diria, comentaristas que são alçados a posições como a que ele ocupa, tem a visão, parecida com a que tem sobre o Irã, de que a China é mais fraca do que os Estados Unidos. Deve estar prestes a cair. Não é como os Estados Unidos. Não é uma aliada. Então isso significa que deve ser ruim. Significa que deve estar pronta para cair. E eles veem a China com hostilidade, em grande parte, por causa dessa noção de que não é um sistema que eles conseguem tolerar. E isso é interessante. And yet, ever since Deng Xiaoping, and that was my first. E, no entanto, desde Deng Xiaoping, e minha primeira viagem à China foi em 1984, foi minha primeira visita ao país, desde Deng Xiaoping, eles têm sido capitalistas melhores do que nós. Esse é o ponto principal aqui. E eles têm sido capitalistas melhores do que nós em dois aspectos. Primeiro, em gerar lucro e fazer o que é preciso para isso. Segundo, em ter supervisão. Nós não temos mais nenhuma supervisão. Nossos capitalistas são predatórios. Eles podem tomar o que quiserem. Podem fazer o que quiserem. Bill Clinton iniciou esse processo. Acho que Clinton disse, isso é quase uma citação direta, a era do grande governo acabou. E ele tinha razão. The era of big government is over. He was right. The era of the government overseeing capitalism. A era em que o governo supervisionava o capitalismo tinha acabado. E quando ele acabou com a Glass-Steagall, aquele foi seu ato final. Então somos os piores capitalistas do mundo. Somos predatórios. Predatórios com o nosso povo, predatórios com o sistema. Produzimos produtos ruins, cobrando o preço máximo por tudo. A China tem supervisão. A China realmente pune chefes predatórios. Na verdade, às vezes pune de forma draconiana. Os príncipes, sabe? Então, o capitalismo deles é muito mais eficiente e mais eficaz do que o nosso. É isso que realmente nos irrita. Se você for a fundo, é isso que realmente nos irrita. Eles estão nos vencendo no nosso próprio jogo. That's what really irritates us. They're beating us at our own game. Yeah, and that's because they have their own game. Sim, e isso acontece porque eles também têm o próprio jogo deles. Diferentemente dos Estados Unidos, que, como você disse, tem esse sistema predatório, realmente ditado por esses oligarcas incrivelmente corruptos e superexploradores no topo desses monopólios que você classificou como parte do complexo industrial militar. Mas eles estão em todo lugar, energia e por aí vai. A China tem um governo, um sistema e um partido político dispostos a, sabe, garantir que essas forças não consigam passar por cima da sociedade. E foi por isso também que eu separei esse artigo, Coronel Wilkerson. Porque durante essa guerra contra o Irã, todo mundo dizia, e era verdade, que uma grande parte da tentativa de destruir o Irã era chegar à China. E uma parte importante disso era tentar cortar as importações chinesas de energia do Irã. Mas não só isso não foi realmente cortado. Como esse artigo de hoje, de um professor da Universidade de Oxford, no New York Times, dizia o seguinte. Professor at Oxford University in the New York Times today said this. He said, in response to this war, Beijing. Ele disse: em resposta a essa guerra, Pequim adotou uma estratégia ampla para reduzir sua exposição, diversificar as fontes de abastecimento e limitar a parcela de petróleo vinda do Oriente Médio. Também começou a formar o que hoje se estima serem os maiores estoques de petróleo bruto do mundo, aproximadamente equivalentes aos dos Estados Unidos e do Japão somados. A China pressionou agressivamente pela transição dos carros de passageiros dos combustíveis fósseis para a energia elétrica, tornando-se, de longe, o maior mercado mundial de veículos elétricos hoje, e está estendendo isso aos caminhões. A geração de eletricidade depende quase inteiramente de fontes domésticas de energia, como carvão, energia nuclear, hidrogênio e, cada vez mais, energia eólica e solar. Essa estratégia de longo prazo foi submetida a um verdadeiro teste de estresse pela guerra do Irã. E sem dúvida, isso está chegando muito tarde, Coronel Wilkerson. A única coisa que eu mudaria aí é que eu diria que passou com louvor. Yeah, pacify colors and maybe. Sim,
passou com louvor. E talvez isso nem tenha sido visto como um teste, porque quando eu estava lá, as pessoas diziam que sempre foi assim. É isso que fazemos. A China não quer depender de energia externa, porque isso a tornaria muito vulnerável à guerra com o Irã. Deng Xiaoping like to use the expression capitalism with Chinese Deng Xiaoping characteristics. gostava de usar a expressão capitalismo com características chinesas. E outras pessoas, balançando a cabeça lá no fundo da sala, diziam capitalismo com características comunistas. Isso não fazia o menor sentido. Era uma contradição em termos. Mas eu diria que é capitalismo com características confucionistas, porque essa é a versão deles do capitalismo. Não vou dizer que seja bondoso e gentil, mas vou dizer que não é como o nosso. É muito diferente. E qualquer chinês que esteja falando a verdade, que tenha saído do frio, por assim dizer, e esteja vivendo em Xangai ou em algum lugar assim, vai dizer: eu gosto, estou feliz, estou satisfeito. Quantos americanos você vai encontrar hoje em dia que digam isso? How many Americans are you going to find that do that these days? Bem, a situação nos Estados Unidos agora é absolutamente horrível. Sabe, 24,9%, eu acho, de desemprego real ou desemprego ajustado para quem vive com salários de pobreza. I left the giant grocery store yesterday. Saí ontem de um supermercado Giant em choque com os preços. Compro praticamente as mesmas coisas a cada 2 semanas, mais ou menos. Geralmente dá em torno de 260, 265 dólares. Ontem deu 327 dólares. As mesmas compras. E os preços vêm subindo aos poucos desde que comecei a fazer isso. E isso está afetando todos os americanos. I've been doing it, and this is hitting all Americans. Sim. Então, Coronel Wilkerson, acho que a pergunta é a seguinte. O senhor mencionou Benjamin Netanyahu. Quer dizer, isso é uma guerra global. O senhor disse que é uma guerra regional. Isso parece uma tentativa do governo Trump de tentar desviar o foco do aspecto militar disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, há muitas, na falta de um termo melhor, minas terrestres por toda parte, inclusive, como o senhor disse, Israel. O governo Trump, mesmo que quisesse, e não tenho tanta certeza de que queira, sair da guerra com o Irã, mesmo que quisesse, conseguiria. Considerando que praticamente armou todas as próprias armadilhas, de forma tão conveniente, que as forças do complexo militar e industrial só podem ficar babando por elas. Quais são os seus pensamentos sobre a situação? I think we're looking at a truly Acho que estamos vendo uma situação realmente draconiana em Israel neste momento. E digo isso sob várias perspectivas. Primeiro, não é que eu tenha necessariamente muita simpatia pelos cidadãos judeus do Estado de Israel, mas acho que estamos vendo as rachaduras naquela sociedade começarem a se alargar e virar fendas. Agora há uma saída de Israel, que chega quase ao pânico. Temos todo tipo de problema dentro das forças de defesa de Israel. Temos problemas enormes se desenvolvendo no Líbano com as forças de defesa de Israel. Temos problemas surgindo com as ordens que estão sendo dadas a eles agora para avançarem mais para o norte do que estão atualmente e continuarem matando, não necessariamente o Hezbollah. Eles vão dizer que havia algum agente do Hezbollah ou algo assim envolvido entre as 12 ou 13 pessoas que mataram, mas em sua maioria são cidadãos libaneses. Eles têm um governo em Beirute que, por mais ineficaz que seja, está acordando tarde demais para o que está acontecendo ao sul deles. E tem um Bibi Netanyahu que não está apenas provocando o establishment de Beirute, ou basicamente o desafiando. Ele também está desafiando o Erdogan, e agora o desafia diretamente na Síria, com aquele sujeito da Al-Qaeda, Shara, governando lá. E ele fica preso no meio disso. Israel, com suas ameaças de um lado, e Erdogan, com as ameaças dele, do outro. Israel chega até atacar ativos turcos dentro da Síria. E sabe, que diabos? Vou continuar fazendo isso quando Erdogan reclamar. E além de tudo isso, ele tem o que está acontecendo no Kurdistão, com Barzani e os homens dele. Não sei o quanto Erdogan está envolvido nisso. Sei que eles tinham uma relação muito boa com os curdos lá em cima.
Muito dinheiro indo e voltando, e muito lucro sendo feito. E o Kurdistão, é claro, era provavelmente o único lugar no Iraque onde os cidadãos de Bagdá gostavam de passar férias, porque era relativamente pacífico, bonito, o clima não era tão ruim e tudo mais. Bem, agora eu entendo que foi tudo por água abaixo. E parte da razão para isso é que eles permitiram que Barzani, e talvez por cumplicidade, deixasse entrar tanta coisa ali que o Irã agora vê como contrária aos seus interesses. Então o Irã destruiu grande parte disso. Então existe uma possibilidade aqui. Tudo isso para dizer que você olha para os 3, na verdade 4, grupos diferentes de curdos. Os do Irã, os do Iraque, os da Síria. E depois você olha para os do sudeste da Turquia e diz: Erdogan tem que estar realmente preocupado agora conosco e com o que temos tentado fazer com esses grupos curdos. Até agora, não tivemos sucesso nenhum, porque acho que eles aprenderam a lição. Queime uma vez, queime 2 vezes, queime 3 vezes. Você não vai me pegar pela 4ª vez. Mas, ainda assim, Erdogan tem um problema com isso. E agora ele está tendo um problema crescente com Netanyahu, não só na Síria, mas também no Líbano, porque ele também não gosta do que está acontecendo no Líbano. Então, estamos vendo, como eu disse antes, Netanyahu, enquanto Donald Trump está dormindo no ponto, estamos vendo Netanyahu criar as condições para uma guerra muito mais ampla, envolvendo muitos atores diferentes e algumas potências bastante significativas, como a Turquia, um bastião da OTAN, por assim dizer. Se você olhar para as forças armadas deles, não acho que sejam um bastião em termos de afinidade ideológica com a OTAN, mas são militares bastante poderosos. Então, mais uma vez, você tem Netanyahu, enquanto Trump está dormindo no ponto, e enquanto Jared Kushner volta do intermediário, Tony Blair, um dos homens mais corruptos que já viveu na Terra e que foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Você tem eles agindo, dizendo às forças de Netanyahu em Gaza: vão em frente e matem o quanto quiserem. Por favor, vão em frente e matem. Façam o que precisarem fazer. E nós vamos ficar aqui, protegendo vocês, a partir da nossa posição de ainda não termos formado a organização humanitária que deveríamos formar, de ainda não termos as forças de estabilização para usar. Vá em frente, faça o que quiser. Então Netanyahu está matando cerca de 20, 30 pessoas hoje. Some a isso as 20 ou 30 pessoas por dia que ele está matando na Cisjordânia e desapropriando de suas casas, fazendas, olivais e de tudo mais. Some o que ele está fazendo em relação aos colonos, e você tem um homem completamente fora de si. Mas ele está fora de si de uma forma muito politicamente astuta, porque sabe que os cidadãos judeus de Israel não vão votar nele, a menos que ele faça tudo isso. Então veja a bagunça que estamos apoiando, que estamos deixando continuar, para que Jared Kushner possa ganhar mais alguns bilhões de dólares. Isso é, sabe, inconcebível. Se houver um processo contra Israel no Tribunal Penal Internacional, nós deveríamos estar no banco dos réus junto com eles. Certo, sim. E pelo que entendo, Jared Kushner não ocupa nenhum cargo nomeado. Não, sem credencial de segurança, sem cargo. Pelo menos foi o que me disseram ontem. Acho que o Witkoff ao menos conseguiu uma credencial superficial e foi nomeado enviado especial, ou algo assim. Mas o Kushner é só o que ele é, neto em chefe, papai em chefe. Não sei o que ele é, mas ele é meio que assim. Bem, não vou dizer nada. Eu ia dizer algo sobre a esposa do Hegseth. Sabe, acho que a esposa dele exerce uma influência real sobre ele. E acho que os dois eles têm que manter isso escondido. Não podem assumir isso abertamente. Os dois são racistas, especialmente em relação aos negros. Sim, isso não seria uma surpresa para mim, Coronel Wilkerson. Bom, voltando às sanções contra o Irã e a ideia de que a guerra econômica estaria substituindo a intervenção militar. As sanções funcionam desta vez, Coronel Wilkerson. Alguns observam que as sanções secundárias podem ser, entre aspas, eficazes no sentido de sufocar uma economia. Mas o Irã diz que está preparado
não só para retaliar qualquer um que participe disso, mas também no que diz respeito às suas próprias necessidades e questões internas. O que o senhor acha disso? Vai funcionar desta vez? What's your thoughts about this? Will it work this time? Well, as long as that Base Road Initiative Bem, Railroad comes in, enquanto essa ferrovia da iniciativa Cinturão e Rota entrar pela fronteira leste e chegar a Teherã, como acontece, e enquanto o Mar Cáspio estiver, a maior parte dos portos fica apenas uns 120, 130 quilômetros ao norte de Teherã, e os russos estiverem usando esse mar para quaisquer suprimentos de que o Irã precise, a China também estiver usando, e a China estiver usando a ferrovia, eu não vejo como as sanções. E vamos voltar um minuto. Vamos olhar para o JCPOA. Lembra da equipe que se reuniu para fazer o JCPOA? Ela incluía a Rússia e a China, e incluía o apoio total da Rússia e da China. Foi por isso que Obama conseguiu influência, e por isso Moniz, o cientista nuclear, foi tão bom ao conversar com seu equivalente no Irã e pela pressão que ele podia exercer naquela conversa. the pressure that he could bring on that talk. The reason was because all these people were together. A razão foi que todas essas pessoas estavam juntas e pela primeira vez estavam unidas e, na visão delas, fazendo o que lhes interessava, aplicar as sanções contra o Irã até que o JCPOA pudesse entrar em vigor. Então você tinha todas essas partes fazendo o que fizeram naquela época. Agora veja o que elas estão fazendo. E eu lhe pergunto, quem as fez mudar? O Império. Quer dizer, sabe? Agora temos a completa desintegração daquela unidade que forçou os iranianos a um acordo que era um bom acordo. E quem acabou com esse acordo? O Irã? Donald Trump. E quem está tentando fechar um acordo que supere aquele porque odeia o fato de aquele homem negro ter estado na Casa Branca e abomina o fato de ele ter tido um triunfo diplomático enquanto estava na Casa Branca? Foi isso. E agora ele estragou tudo. Quer dizer, sabe, esse cara é o seu próprio pior inimigo. Não há dúvida. Ele é o Smorhap inimigo. Quero dizer, é por isso que você vê tantos integrantes do establishment, como você observou, se revoltando com a destruição do JCPOA e com os termos sob os quais os Estados Unidos operam agora. Porque o JCPOA era menos favorável ao Irã e muito mais favorável aos Estados Unidos. E agora a situação se inverteu completamente. E o Irã, agora, é quem está dizendo que vai ditar os termos. E os Estados Unidos, sob Trump. É claro, Trump está tentando, eu acho, passar a imagem de que os Estados Unidos estão ditando os termos. Chegou até o ponto de afirmar que o Estreito agora é território americano e que eles limparam todas as minas. Você provavelmente viu isso hoje. Todas as minas foram removidas. A Marinha dos Estados Unidos nem sequer, nem sequer entrou no Estreito de Hormuz desde 28 de fevereiro, da última vez que eu verifiquei. Since February 28th, last time I've checked. Not only that, Danny, we probably have. Além disso, Dani, provavelmente temos, voltando à minha avaliação das Forças Armadas, nós praticamente passamos as operações de remoção de minas para outros parceiros da OTAN, que têm caça-minas, tripulações e pessoas que sabem como fazer isso. Nós temos pouquíssima capacidade de varredura de minas. Temos alguns helicópteros, temos alguns barcos. Os barcos não são ideais para isso, porque não têm o tipo certo de casco. Ou os cascos que eles têm, se forem do tipo certo, estão se deteriorando muito. Então teríamos que chamar. E esse é um dos motivos pelos quais acho que Hegseth, Kane e Trump realmente disseram algo a respeito. Ele não usou os caça-minas como exemplo, mas poderia ter usado. É por isso que eles estão irritados com a OTAN por não fornecer ajuda para o Golfo Pérsico, porque é lá que está grande parte dessa capacidade especializada. Quando reduzimos as forças na OTAN, quando as reduzimos ao mínimo, começamos com essa ideia de que tudo bem, não precisamos de navios varredores de minas, não precisamos de quebra-gelos, não precisamos deste ou daquele aspecto do que mantemos a um grande custo para nós, na Europa, porque os finlandeses vão fazer isso, os suecos vão fazer isso, os noruegueses vão fazer isso, os franceses vão fazer isso, os britânicos vão fazer isso. Embora esse último vão fazer isso, não seja lá grande coisa, porque os britânicos hoje não conseguiriam lutar contra uma pulga e vencer.
Mas foi isso que fizemos. Distribuímos todas essas funções especializadas entre outros parceiros aliados, com a ideia de que, se tivéssemos de travar a Grande Guerra, eles desempenhariam essas funções. Bem, isso significa que vocês não serão capazes de desempenhar essa função quando forem fazer alguma coisa por conta própria. É onde estamos. Yeah. Yeah, that is indeed where we are. É exatamente onde estamos. Sabe, Coronel Wilkerson, a conversa sobre o dólar ganhou muita projeção agora que Scott Bessent, em diversas ocasiões, durante sua declaração de independência econômica, no dia da libertação. A CNBC publicou isto sobre a China, se protegendo contra as sanções de Washington, e falou sobre a China ter seu próprio sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços, o CIPS, que, na verdade, permite que muitas trocas de moedas e outros tipos de acordos entre parcerias bilaterais e multilaterais floresçam. Bilateral and multilateral, partnerships to flourish. Sim. Então, quão ineficazes serão essas sanções se os maiores países, e podemos incluir a Rússia nisso também, porque a Rússia participa muito disso, se os maiores países que se aliam e veem o Irã como um parceiro importante, não têm interesse nisso? Não só não têm interesse, como estão ativamente interessados em criar uma alternativa a elas. Parece que os Estados Unidos não podem fazer muita coisa a respeito, a não ser fazer o que Scott Bessent disse que não quer fazer, explodir a economia mundial. Ele pode protestar o dia inteiro. Como eu disse antes, ele não entende o que a China está fazendo. Não entende o sistema financeiro mundial. É isso que me preocupa. E deixe-me dar um bom exemplo. O Banco de Compensações Internacionais, no qual lutamos por muito tempo para conseguir um representante e temos um representante lá, publicou um relatório não faz muito tempo, se a memória não me falha. Foi há cerca de um ano, mais ou menos. E eles disseram que há algo em torno de... Posso errar um pouco na precisão dos números, mas não estou muito longe. 60 trilhões de dólares no mundo, que não tem absolutamente nenhum respaldo em qualquer ativo físico que possamos apontar. Pense nisso por um minuto. Há cerca de 60 trilhões de dólares circulando pelo mundo sem respaldo em nenhum ativo físico. Agora, isso vai do ouro ao mercado imobiliário, aquele prédio, aquela rodovia, aquela fazenda. Quer dizer, nada dá respaldo a esse dinheiro. Eles divulgaram agora um novo relatório, meio clandestino porque é difícil conseguir acesso a ele. O novo relatório diz que isso dobrou. E diz não só que dobrou o que eles conseguem analisar, isso é a chamada economia branca. Na economia negra, sobre a qual Misha Glenn escreveu muito bem no livro McMafia, ele dizia que, em determinado momento, quando escreveu o livro há cerca de 20 anos ou mais, ela girava em torno de 5 trilhões de dólares. Esse é o dinheiro sujo. Essa é a economia negra. É tudo, do tráfico de pessoas ao tráfico de órgãos, drogas, o que você imaginar. Bem, agora isso chegou a cerca de 12 trilhões de dólares. E esse dinheiro está sendo lavado em lugares como, sim, Tel Aviv. É um dos principais centros de lavagem de dinheiro. Sim, a cidade de Nova York. Eu já duvido de Doha, porque acho que eles acabaram com isso em Doha. Mas é nesses lugares que essas coisas estão acontecendo. Então, quando você olha para a dívida que os americanos têm, dívida de cartão de crédito, outros tipos de dívida, quando olha para a dívida que o país tem, quando olha para os programas de benefícios sociais, quando olha para coisas como a previdência social e assim por diante, quando olha para o orçamento de defesa, quando olha para 2 trilhões de dólares por ano, que serão os pagamentos de juros da nossa dívida, provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos, se não antes. E quando olha para o fato de que Japão, China e outros países estão se desfazendo dos nossos títulos o mais rápido que podem, sem dificultar as coisas para si mesmos. Embora Japão tenha dificultado o México para si mesmo, porque é tough words para a China. Um estudioso asiático muito perspicaz colocou isso desta forma recentemente. Ele disse, o Japão latiu para a China,
E veja o que aconteceu. O iene está desabando. A Ucrânia latiu para a Rússia. Veja o que está acontecendo. E quem treinou os dois cães para latir? O Império. Ele está certo. Está certo. Estamos destruindo nossos aliados, com o nosso sistema e com os nossos fracassos, tão rapidamente quanto estamos. Ou talvez não tão rapidamente quanto estamos destruindo nossos inimigos, porque não estamos destruindo nossos inimigos, exceto mulheres e crianças. Como, cara, escolas, hospitais e outras coisas que estamos bombardeando no Irã. Isso é simplesmente inadmissível. Dani, toda essa guerra aérea é um crime de guerra. É um crime de guerra. Bombardeio indiscriminado. E podem chamar de seletivo o quanto quiserem. Não é. Está atingindo tudo no mundo. Parte disso, provavelmente, por acidente. Mas parte é intencional. A guerra inteira é um crime de guerra. Como costuma ser, ou quase sempre é, Coronel Wilkerson. E acho que um dos subprodutos do que está acontecendo, inclusive dessa mudança para a guerra econômica, parece agravar uma realidade. Esses adversários rotulados dos Estados Unidos, Irã, China, estão, na verdade, só ganhando prestígio no mundo. Em grande parte porque a guerra econômica isola não apenas o país que é alvo, mas as sanções secundárias têm o objetivo de punir todo mundo. E você tem razão. Isso machuca as crianças, machuca as famílias, machuca as pessoas que não guardam rancor de você. Na verdade, uma das coisas nessa dinâmica que mais me parte o coração é que os únicos iranianos que eu já conheci, e a única vez que passei algum tempo entre iranianos, fiquei surpreso com o quanto eles ainda tinham fé nos Estados Unidos da América. Eles ainda amavam a América, por assim dizer, o iraniano comum, porque olhavam para a história e viam que nós tínhamos substituído aqueles britânicos sanguinários sem termos sido tão sanguinários nós mesmos. Isso acabou completamente. Agora eles nos odeiam profundamente. Eu me atrevo a dizer que não há um iraniano dentro do Irã que não nos odeie profundamente. E provavelmente há vários deles nos Estados Unidos também, iraniano-americanos. Conheci muitos quando estava com Trita Parsi. Viajamos por toda a Califórnia e outros lugares arrecadando dinheiro quando ele estava no NIAC, quando era o diretor do NIAC. Gente boa, dentistas, médicos, obstetras, todo tipo de pessoa, por toda a Califórnia. Aposto que agora eles também nos odeiam, porque a maioria não queria soluções militares. Alguns eram fãs dos Pahlavi. Alguns diziam, tudo bem, esse regime tem que cair, mas não queremos uma guerra. Quase unanimemente, não queremos uma guerra, não queremos uma guerra. Então, provavelmente, fizemos com que eles também nos odiassem. É bem, uma das consequências, ao que parece, das guerras dos Estados Unidos nesta era da grande potência, da chamada competição entre grandes potências, como alguns a chamam, é que essas guerras continuam a diminuir qualquer tipo de legitimidade do Império Americano. A ponto de esses grupos, sejam eles aliados por procuração, ou apenas uma oposição política, que preferiria ver um modelo de governo mais favorável aos Estados Unidos e ao Ocidente no mundo, especialmente em seus próprios países, como no Irã, estarem se calando quando não se voltando para a direção oposta. Porque os Estados Unidos são o agente que realmente está atacando, e não os governos tão difamados e perseguidos pela propaganda dos Estados Unidos e do Ocidente. Um norueguês me disse recentemente, eu sempre achei que a maioria do povo americano fosse mais ou menos representada por alguns dos seus heróis, como Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, George Washington e por aí vai. O que o MAGA fez mudou minha opinião. Vocês são pagãos. Essa é a imagem que estamos passando para o mundo agora. Não importa quantas pessoas boas ainda possam restar nos Estados Unidos. E eu continuo insistindo que pelo menos 60% de nós são pessoas razoavelmente decentes. São os outros 40% que, cara, estão nos levando à ruína.
Yeah, and there's, there's some, maybe in the last 5 or 10 minutes. Sim, e talvez nos últimos 5 ou 10 minutos que temos, Coronel Wilkerson, o senhor possa refletir sobre esta questão. Há pessoas debatendo a situação do Império dos Estados Unidos, para que direção ele está indo, se está em declínio ou entrando em colapso, ou se o oposto é verdade. Como isso? Sabe, pode ser propaganda. Pode ter sido propaganda décadas e décadas atrás. Eu acredito que foi. Mas até mentiras podem ter legitimidade se o Império tiver algo a oferecer que talvez outros lugares não possam oferecer. Por exemplo, um padrão de vida mais alto, seja lá o que isso signifique. Até mesmo a perspectiva de um padrão de vida mais alto pode ser atraente o suficiente para levar alguém a abraçar um império. E tudo isso parece ter desaparecido. Mas há quem ainda acredite que, como os Estados Unidos têm capacidade para a violência, capacidade para a guerra, capacidade para tentar isolar, estrangular e tentar destruir outros países, isso é sinal de poder. Eu queria saber qual é a sua posição nesse debate. I'm wondering where you fall on this, this debate here. I fall on the side of the coin that David McCullough's book. Eu fico do lado que o livro de David McCullough retrata muito bem em John Adams. Acabei de reler esse livro. Notei que não havia anotações relevantes nas margens, nem trechos destacados. Então eu disse, você não leu este livro direito. Volte e leia de novo. Então eu reli. E ao longo do livro você ouve pessoas como Benjamin Rush e Franklin. Você ouve gente como o próprio John Adams, James Madison, Thomas Jefferson, Samuel Adams, John Hancock e George Washington. E até aquele idiota, Alexander Hamilton. Ray David McCall passei a desgosto no erguido de Hamilton. Nintetanista. After reading McCullough's book, always didn't like him very much, but what they talked about. Mas o que eles falavam era da promessa que este país mostrava ao mundo como resultado do que nós tínhamos feito ao Império Britânico. E eu não consigo expressar o quanto isso se refletia no fato de que o Império Britânico não era visto de forma muito favorável. E eram muitas coisas. Era a Índia, no fim das contas, e o quão mal eles trataram os indianos, o racismo. Era o tráfico de escravos, no qual os britânicos, é claro, foram predominantes, até que finalmente tiveram um primeiro-ministro que decidiu mudar isso. A Grã-Bretanha era, eu diria, em toda a sua Commonwealth, se quiser chamar assim, muito mais desprezada do que Winston Churchill e outros defensores dela deixavam transparecer. E eram desprezados porque tinham feito coisas tão hediondas como o que fizeram no Irã, por exemplo. Em certo momento, estavam tirando do Irã cerca de 95% dos lucros que o petróleo gerava, lucros astronômicos para aquela época, cerca de 40 bilhões de dólares, logo após a guerra. Isso ia direto para o Tesouro Britânico, o que explica, mais do que qualquer outra coisa, as tentativas de Mossadegh de nacionalizar o petróleo. Então, eles eram execrados, eram odiados, eram desprezados. Niall Ferguson pode escrever seus livros o dia inteiro sobre como a Grã-Bretanha era um lugar maravilhoso. Eles eram odiados, eram desprezados. É onde estamos agora. Sim, bem, Coronel Wilkerson, acho que essa é uma forma muito apropriada de colocar a questão. De fato, é onde os Estados Unidos estão agora. Suas considerações finais, Coronel Wilkerson, antes de encerrarmos, sobre a situação da guerra com o Irã. O senhor vê uma ação militar começando de novo, apesar de todas essas tentativas dos Estados Unidos de correr para algum tipo de novo normal de guerra econômica e talvez adiar o problema para o próximo governo, ou pelo menos até novembro. Parece que talvez essa seja a... Sim, há duas correntes de pensamento com que estou me deparando agora sobre isso. Não tenho certeza de onde me encaixo nisso, ou se tem uma terceira corrente de pensamento. Uma é que Trump vai baixar o tom, fingir que está fazendo diplomacia, atravessar as eleições e depois recomeçar a guerra, da forma que ele faria isso. Deus nos livre, armas nucleares depois do Natal, digamos, ou depois das eleições. A outra corrente de pensamento é que ele está tão desesperado que vai pressionar, pressionar e pressionar. E talvez solte Netanyahu para tornar essa pressão ainda mais existencial.
even more existential. And that is the side that I would E esse é provavelmente o lado para o qual eu tenderia. Mas ainda não tenho certeza, porque preciso ver um pouco mais do que vai acontecer em relação às eleições em Israel. Nesse momento, elas parecem realmente desesperadoras do ponto de vista de Netanyahu e do Likud em geral. Embora, se vencerem basicamente o Likud ou o tipo de coalizão que Netanyahu tem agora, com algumas das mesmas pessoas, como Bezalel Smotrich e Ben-Gvir, então não estaremos mudando nada. Estaremos piorando a situação. Então acho que a eleição mais importante para observar agora é a que está por vir em Israel. Não estou descartando o que pode acontecer neste país, porque as perspectivas não estão boas. Mas as duas eleições são importantes. Vamos colocar dessa forma. But both elections are important, let me put it that way. All right, everybody. Well, I just want Certo, pessoal. to thank all Bem, of eu só quero agradecer a todos os novos membros aqui. Muito obrigado, Air4806. Obrigado à NTN, que enviou o superchat. O resultado é a intenção. Os poderes nos Estados Unidos que não deveriam existir estão destruindo nossa economia para implementar uma agenda global de CBDC da classe Epstein. And Kushner, E Kushner, esse that was nova igla, bem à frente das. Albania. Right. My take on this is Certo. Minha visão sobre isso é, em geral, sim, é verdade. Mas não tenho tanta certeza de que o resultado seja a intenção. Acho que esse resultado pode simplesmente ser o único possível. Pode ser o único que, se chamarmos essa gente de classe Epstein, esses oligarcas, é o único que eles estão dispostos a, e talvez nem isso, buscar, para não chamarmos isso de outra coisa. can pursue. Lest we isn't call it- it something different. Isn't it amazing how Não é incrível como essa guerra estúpida e insana colocou o Epstein não só em segundo plano, mas dentro do forno? E talvez isso fosse parte da intenção do Trump. and maybe that was part of Trump's intent. Everybody hit the like button before you go. Pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a agradecer ao Coronel Wilkerson pelo tempo dele, impulsionando o programa e o algoritmo do YouTube, para que mais pessoas vejam nossa conversa depois que terminarmos. Todas as formas de apoiar este canal estão na descrição do vídeo abaixo. Substack, Patreon e muito mais. Amanhã estarei aqui, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, com Larry Johnson, nosso amigo em comum, juntos de novo. Alguma palavra final, Coronel Wilkerson, antes de eu encerrar a transmissão? Não. Continue com o bom trabalho. Certo. Cuidem-se, pessoal. Vejo vocês amanhã, dia 26 de agosto, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Everybody, see you tomorrow, August 26th, 4 p.m. Eastern. Tchau. Se cuida.